Que a graça e a paz de Deus, o Pai, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja conosco essa noite. Meus amados irmãos, alguém já disse que para um pregador estar aqui, nesse grande privilégio que Deus concede, primeiro a palavra de Deus tem que transformar a sua vida, tem que transformar o seu coração, tem que falar profundamente na sua vida, para que ele, de posse dessa palavra maravilhosa, possa transmiti-la, inclusive com fidelidade. O texto que nós vamos compartilhar hoje com os irmãos é um texto que eu passei um momento difícil ainda esse ano, logo no começo de fevereiro. E eu costumo, na navegação que eu faço no Facebook, eu vejo algumas pregações de pastores ilustres da nossa denominação, gente muito boa, com mensagens maravilhosas, e confesso aos irmãos que pouquíssimas vezes, eu ouvi, inclusive até inteiro, mas uma mensagem tocou meu coração, veio como bálsamo de Deus na minha vida naquele momento. E de fato, ela me deu ânimo, me deu força. E essa palavra de Deus ficou guardada no meu coração. E a oração que eu tinha feito ao Senhor para expor um texto hoje, era um texto totalmente diferente. E novamente orando ao Senhor, me submetendo à sua vontade, Ele começou a falar de novo esse texto à minha vida. E aplicou cada vez mais, de forma tão intensa, que para minha fé e para a glória de Deus, penso ser esse o texto que eu devo compartilhar com os irmãos essa noite. Então vamos abrir, por favor, irmãos, em Josué, capítulo 1. Josué 1, nós vamos ler os 9 primeiros versículos. Josué 1, divinamente inspirado, nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa a este Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai, nós estamos diante da tua augusta palavra. O Senhor, que é Senhor de majestade e glória, que está no seu trono, o Senhor se inclina até nós para falar aos nossos corações. Por isso, ó Pai, seja o Senhor falar essa noite com o teu povo, e da forma como o Senhor edificou a vida do seu servo, que ela possa edificar a vida da tua igreja, ó Pai. Toma o teu servo em tuas mãos, ó Pai, concede-lhe poder e graça, para que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez essa noite. Aceita a nossa oração, porque nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.
Eu não disse de quem era essa pregação, na realidade. É do reverendo Daniel de Canoas. Certamente, em tudo quanto nós fizermos, quer no emprego, quer nos estudos, quer gerenciando uma empresa, onde nós estivermos, nós queremos ser bem-sucedidos. E ser bem-sucedidos não é pecado. Pecado é essa prosperidade que pregam aí, que nada tem a ver com Deus, que na realidade é um instrumento de troca com eles. Isso sim é pecado. Mas você querer ser bem-sucedido não é pecado. Alguém aqui não quer ser bem-sucedido? Alguém aqui não quer ter êxito nas coisas que lida no seu dia a dia? Veja, o texto que nós temos aqui de Josué, ele diz para Josué 3 maneiras de como ser bem-sucedido. Veja, Moisés era morto. Essa foi a triste notícia que Josué recebeu. O narrador aqui não só diz que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ou seja, ele não só afirma que Moisés era servo de Deus, como também o próprio Deus, ao falar com Josué, ele diz: meu servo Moisés, ele é morto. O próprio Deus atesta a fidelidade da servidão de Moisés, aos seus princípios, a tudo aquilo que Deus ordenara. E quem era Josué? Josué era um servidor de Moisés. Josué era, nos nossos dias, o garoto de recado, era o braço direito de Moisés. Só que quem entrava na presença de Deus era Moisés, e Moisés trazia todas as instruções, e Josué simplesmente as cumpria. Vocês já chegaram a se pôr no lugar de Josué? Agora é como se o grande chefe de uma empresa tem lá o seu servo, seu líder direto, e depois dele, aquele serviçal que ele fala, olha, faz isso, faz aquilo outro, eu recebi essa instrução do chefe, e agora você que tem que fazer. Josué estava tranquilo. Só que agora, essa pessoa de ligação com um grande chefe, com Deus, ia falar direto com ele. Não era fácil o papel de Josué. Eu senti isso na pele, amados irmãos. Eu trabalhava numa empresa em que o chefe só não me chamava, não chamava seus subalternos de amiguinho, porque do resto ele chamava de tudo. E eu tinha um coordenador de vendas que ele, sim, falava direto com ele. Para mim estava tranquilo. Ela recebia a bronca e eu só recebia as ordens. Um dia ela pediu demissão. E eu tive que falar com ele. Eu tinha que enfrentar o homem. É lógico que estar na presença de Deus é uma outra história. Mas lembre-se que aquele povo inteiro pediu para falar, para ouvir a voz de Deus. E lá no Monte Sinai, Deus falou, então eu vou falar ao povo. Eles fiquem ao derredor do Monte Sinai que eu vou falar. E Deus começou a falar e aquele povo disse o quê? Não fale conosco, Senhor Moisés. Ele que fale a ti e você fale para nós. De tão temível era estar na presença desse Deus. Agora Josué tinha que estar na presença desse Deus. E mais ainda, as ordens eram explícitas. Veja, tu e todo esse povo vai passar por Jordão, a terra que eu vou te dar. A ordem já estava clara. Todo canto que você botar o pé, do oriente ao ocidente, do norte ao sul, você vai conduzir esse povo. Eu prometi essa herança aos patriarcas, e agora eles vão tomar posse dessa terra.
E sabe quem vai conduzi-lo, Josué? Você. Josué deve ter saído da presença de Deus assim: o que eu faço agora? Como é que eu vou fazer isso? Esse povo era de dura cerviz, agora estava, depois de 40 anos no deserto, já estavam dispostos, já estavam preparados. Se nós olharmos um pouquinho antes, vermos em Deuteronômio os discursos de Moisés, como Moisés preparou aquele povo estava preparado, mas Josué precisaria conduzi-los. Esse Josué, que nasceu Oséias, filho de Num, e Oséias quer dizer salvação, Moisés o chamou de Josué, que quer dizer Salvador. Esse povo agora seria conduzido, naquele momento, para um Salvador, que seria conduzido, que seria apontado para Cristo, porque Jesus é o nome grego de Josué, que também quer dizer Salvador. Que tarefa difícil. Que tarefa difícil. Quem não temeria tal grande tarefa? Um chefe te chamou e falou assim: olha, essa é a minha fábrica, agora você vai tomar conta dela. Simples assim. Como é que eu vou fazer isso? E aí Deus diz: você vai fazer, você vai prosperar, e você vai ser bem-sucedido. E eu vou lhe dizer as 3 formas por que você vai ser bem-sucedido. A primeira forma está no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja, do versículo 5 ao versículo 9, aqui nós temos uma literatura hebraica que é, não sei se os amados irmãos sabem, é um quiasmo. Ele começa com uma ideia, termina com uma ideia. Tem uma segunda ideia e ela vai embaixo. E no meio, a ideia principal. É uma das formas da literatura hebraica. Então é mais ou menos como um sanduíche. Nós temos 2 pães, em cima e embaixo, talvez 2 folhas de tomate e no meio o recheiozinho. Então, a ideia principal está bem no centro. Então veja que ele fala: eu serei contigo, assim serei contigo. E lá no versículo 9, ele diz: não tema, não desampares, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então você tem aí o quiasmo. Mas Deus é com Josué. Para você ser bem-sucedido, e aqui nós estamos falando na vida cristã, Deus é contigo. Deus não desampara, não desamparou Josué. Deus não deixou Josué. Em todo momento da sua conquista à terra de Canaã, Deus foi com Josué. Deus o sustentou em todos os momentos. Deus nunca o abandonou. Não te declarei eu? Não te deixarei, não te desampararei. Josué, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Deus está em todo lugar, amados irmãos, mas quando Deus diz, eu estou contigo, é porque eu vou te acompanhar, é porque eu vou estar onde quer que estejas. Eu olho para os montes e de onde me vem o socorro? Do Deus único e verdadeiro, aquele que não me desampara, aquele que me acompanha em todos os momentos. Pense naqueles apóstolos no barco com Jesus, uma grande tormenta. O barco chacoalhava de tal forma que era de apavorar, e eles estavam apavorados. E Jesus dormia.
E aqueles: Senhor, estamos perecendo. O Senhor vai nos deixar morrer? Jesus não tinha escolhido aqueles homens a dedo? 12. Então Jesus os escolheria para deixarem perecer? Aplicando em nossas vidas, Jesus não resgatou você da morte do pecado para te dar nova vida e agora Ele vai te deixar perecer? Jesus está conosco. Eis que estareis contigo até a consumação dos séculos. Assim como Deus foi com Josué em toda a sua jornada, assim Jesus é conosco em toda a nossa vida. Você sente isso na sua vida, irmão? Você, quando deixa aquela porta, Jesus fica no templo, ou de fato você sente que Ele está contigo? A tua vida cristã continua depois daquela porta, ou ela fica aqui dentro? Talvez em alguma coisa, amado irmão, você não seja bem-sucedido, porque Jesus ficou no templo. Ele não, é verdade que Ele não ficou, Ele está com você, mas é como se Ele tivesse ficado. Às vezes nós pensamos na religião, na nossa religiosidade, na nossa vida cristã, como algo inatingível. Como fosse coisa do outro mundo. Mas a vida cristã é uma vida que tem que ser vivida diariamente. Nós temos que desfrutar dessa comunhão preciosa que temos com esse Deus, com esse grande Deus, diariamente, em todos os momentos das nossas vidas. O Senhor não fica no templo. O Senhor está em todo lugar. Ele é conosco e a sua palavra testifica isso para nós. Mas você sente a presença de Cristo na sua vida? Você sente desamparado? Talvez é porque você ainda não sentiu de fato que Cristo está contigo em todos os momentos. E veja que o Senhor jamais desamparou. Se os irmãos fizerem uma liçãozinha de casa e lerem a continuidade do texto, vai ver como o Senhor sustentou em cada batalha, em cada conquista. Esse Josué, que antes peregrinou a terra com outros 11 príncipes de Israel, viu como a terra era farta, como ela era boa. Eles ainda dizem, lá em Números 13, 28 e 35, que a terra era habitada por anaquins, gigantes, enormes. E Josué, quando dá o relato, junto com Caleb, ele diz o quê? Eia, e possuamos a terra, porque o Senhor nos dará a terra. E os outros 10 dizem, é povo muito grande, nós somos como gafanhoto para eles. E aí nós vamos lá para Josué 11, 21 e 22. Leia o texto comigo. Josué 11, 21, 22. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, em Gate e em Asdod. Alguns subsistiram. Gigantes. Talvez nós tenhamos alguns gigantes à nossa frente, alguns problemas que se agigantam à nossa frente. E nós dissemos, é grande coisa, é dura essa tarefa.
Como é que eu vou conseguir? E alguém já disse que você tem que dizer para o seu problema que ele é pequeno. Porque Deus, esse teu Deus, Criador dos céus e da terra, esse sim é grande. O seu problema é como um grãozinho de areia na praia. E o nosso Deus é tão grande que se você olhar para cima e contemplar o céu, você não vai ver início e fim. E nosso Deus é muito maior que os céus. Quem é maior? O seu problema ou você? Do que você tem medo? O que atordoa seu coração? O que inquieta a sua alma? O que te dá medo? Qual é o teu temor? Fale com aquele que está ao seu lado, que caminha com você, que está junto de você. E ele vai te livrar de todos os seus temores, porque ele está contigo. Ele não te desampara. Onde quer que você vá, ele vai contigo. Assim é o nosso Deus e Pai. Assim é o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas há um segundo grande motivo para nós sermos bem-sucedidos. Repare no versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometira dar aos seus pais. E veja que no versículo 9 ele diz, não tu mandei eu ser forte e corajoso. Veja que a mesma ideia está em cima e também está no final. Deus não está falando aqui, olha Josué, agora eu estou te dando poder, agora você vai lá e você vai conseguir, e tudo que você fizer vai acontecer. Não é isso que Deus está fazendo. Porque aqui existem duas ações. A ação de Deus, que é de onde vem a força. E a coragem de Josué. Isso é dele. Ele precisa ter coragem. E olhe que um pouquinho antes, lá atrás, ele diz assim, dispõe-te agora, no versículo 2, depois que Moisés, meu servo, é morto, ele diz, dispõe-te agora. Lembra de Jonas? Dispõe-te, Jonas, e vai a Nínive. Tenha disposição. Dispõe-te agora. Então, a coragem tem que ser uma disposição de Josué. Mas a força tem que ser de Deus. E veja como é que é a ação de Deus nas nossas vidas. Veja o exemplo de Josué. Se a gente virar a página, nós vamos ver a queda de Jericó. E como é que aquele povo conquistou Jericó? Primeiro eles mandaram espias para meretriz Raabe. E a meretriz Raabe falou assim, olha, não tem jeito não, vocês são grandes, são poderosos, são em grandes números, mas esse povo aqui é valente, esse povo aqui vai sobreviver. É isso que diz a palavra? Não é. Olha o que ela diz aí no capítulo 2, versículo de 8 a 11. Lembre-se, aquele povo estava com muros a mais de 7 metros de altura, com largura de mais de 4 metros, onde eles moravam, inclusive. Aquele povo estava numa fortaleza. E a meretriz diz assim, retomando o versículo 8, antes que os espias se deitassem, foi ter ela, a meretriz, com eles ao eirado, e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quem deu aquela terra? O Senhor. E que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o
Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizesse aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estava além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo da terra. A força de Josué não estava em si. Ele não era o poderoso. A força vinha de Deus, o Criador dos céus e da terra, o soberano sobre todas as coisas. Por isso aquele povo estava desmaiado de medo. Quantos dos falsos profetas dos nossos dias dizem que têm força e poder, e que eles podem isso ou podem aquilo, que distorcem a palavra de Deus dizendo que eles podem. Josué não confiou nas suas mãos. Confiou no poder de Deus. Agora ele não tinha mais temor. Não tinha mais o que temer. Porque Deus é quem batalhava as suas batalhas. Quem travava as suas guerras. Mas ele precisava ter coragem. Ele precisava liderar aquele povo. Ele precisava conduzir aquele povo à posse. E o Senhor estava com Josué. E como ele fez com o servo Moisés, ele fez com Josué. Eles atravessaram o Jordão a seco. Aquele povo rodeou Jericó e os muros ruíram. Aquele povo temeu a Deus sobre a liderança de Josué. Josué fez diferença. Josué foi forte, não porque tinha forças em si mesmo, mas porque confiava no Senhor que estava com ele. Josué teve coragem. Teve confiança nesse Deus maravilhoso. Você confia na força de quem? Na sua vida? Na sua? Naquilo que você pode? Naquilo que depende de você, da sua capacidade? Ou você se humilha na presença do Senhor e pede para que Ele sim te conduza? Porque eu te digo que se você confiar nas suas próprias forças, naquilo que você tem em si, você não será bem-sucedido. Mas se você confiar na força desse Deus, que tem todo o poder, que tem toda a soberania, Ele vai te conduzir a bom termo. E em tudo quanto colocares a mão, você será bem-sucedido. Não é bem-sucedido para riquezas, para a glória própria, não. É sucedido para a honra, é bem-sucedido para a honra e glória do nosso Deus. Ele sim vai te conduzir, porque Ele está contigo, porque Ele não te desampara, porque Ele é o seu Deus. E Cristo conquistou isso na cruz. Porque Deus, para que você não fosse desamparado, Ele desamparou seu Filho. Deus meu, por que me desamparaste? Para não te desamparar, Ele desamparou seu Filho. Porque o Filho dele poderia suportar a ira de Deus sobre o pecado. Para que tomasse o nosso jugo e colocasse sobre nós o dele, que é um fardo leve e que nós podemos suportar. Por isso, você tem que ter coragem de andar
com o Filho de Deus, adotado em Cristo Jesus, para ir onde é que vá, para exalar esse bom perfume de Cristo, para dizer a qualquer pessoa que te rodear o que Deus tem feito na sua vida. E nos nossos dias, amados irmãos, tem pessoas precisando de coragem para isso. Coragem para fazer diferença. Coragem para atuar numa sociedade incrédula. Coragem para mostrar os caminhos verdadeiros do nosso Deus. Caminho de verdade. Caminho de amor. Caminho dessa paz que cantamos. Caminho da verdadeira alegria. Quantos que você conhece que estão aflitos? Que estão desamparados? Que estão caminhando sozinhos? E você não teve a coragem de falar do amor de Cristo. Você não teve a coragem de dizer o que Deus fez na tua vida. Deus te ressuscitou, você estava morto, você estava condenado. O teu caminho era o inferno, Efésios 2 diz isso. Mas Ele te resgatou. O seu amor te resgatou. A sua graça, a sua misericórdia te alcançou. E você foi transformado. Você não serve mais ao pecado, mas agora você pode servir esse Deus maravilhoso. E você não teve coragem de dizer isso. Ou Deus não trabalhou a sua vida. Você vai ter essa coragem, amado irmão? Você tem essa coragem? Você tem coragem de se mover na força do nosso Deus? Amém? Que seja assim. Não confie no seu braço. Confie no teu Deus. E Ele te fará bem-sucedido. Mas o motivo principal para sermos bem-sucedidos, que está no miolinho desse nosso sanduíche, está no versículo 8 e 9. Versículo, 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E aqui tem duas ações novamente. A lei de Deus é perfeita. Você quer ser julgado pela lei? Ela te condena. Mas, com a graça de Cristo, que obedeceu fielmente à lei de Deus, nós podemos entregar. Ele tomou essa culpa que nos condenava. Então a lei agora, meus amados irmãos, é meio de graça. É uma forma de Deus dizer como nós nos relacionamos com Ele e com o nosso próximo. Segundo, uma lei perfeita, que aplicada a nossas vidas, dá sentido. Tira de nós o peso do pecado. Tira de nós o peso que há quando nós temos alguma culpa, porque nós podemos chegar a esse Deus e arrependido daquilo que nós fazemos errado, contrito na sua presença, pedimos perdão, e a palavra dele diz que ele é fiel e justo para nos perdoar, e aí há refrigério na nossa alma, e aí nós estamos em paz.
Aí nós gozamos a verdadeira alegria. E nós gozamos da plena comunhão com Deus. Porque a lei não nos condena, mas nos serve de norte, para fazermos a vontade de Deus. Você já se perguntou o que Deus quer de você? Porque acordar de manhã, amados irmãos, orar a Deus e falar: Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse, que o Senhor abençoasse minha família, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, que o Senhor abençoasse o meu trabalho, meus estudos. Você está dizendo, não está errado, irmãos, não é pecado, tem que orar mesmo assim. Tudo que pedires tendo fé, recebereis. Mas você já orou assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor quer de mim? Certamente Ele vai dizer: faça segundo essa lei que meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvie para a direita, não te desvie para a esquerda. Permaneça nos meus caminhos. E você vai ver de que forma eu te abençoarei. De forma que você será bem-sucedido. Quer ver quando aquele povo não obedeceu, o que aconteceu? Nós temos o exemplo de Ai. Está depois da tomada de Jericó, lá no capítulo 7. Olha o que aconteceu. Prevaricaram os filhos de Israel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aí Josué enviou os guerreiros para guerrear. Eles voltaram a Josué, falaram: vamos mandar, não precisa mandar muita gente, manda pouco. Mas nós chegamos lá no versículo 7, e Josué, depois da derrota, disse assim: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Tomara que nos contentaríamos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram as coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Não é para você levar nada, deixa tudo. E o povo desobedeceu. Às vezes nós não somos bem-sucedidos em alguma coisa, simplesmente porque desobedecemos a Deus. Ao invés de andarmos no caminho do Senhor, nos desviamos, ou para a direita, ou para a esquerda. Numa prática, nós viramos as costas para Deus, dizendo: Senhor, daqui para frente tomo conta eu do meu caminho. E o Senhor diz: então tá, pode ir. O teu caminho é perfeito. Você tropeça. Quando nós estamos em pecado, amados irmãos, quando nós não nos submetemos à vontade do nosso Deus, não nos inclinamos ante a sua soberania, não nos prostramos diante dele, e como altivos, soberbos, ele fala: então tá. Parece aquela criancinha pequenininha que está nos seus primeiros passos, você está segurando a mão e ela está puxando, aí uma hora você solta, o que acontece? Ela cai. Aí ela aprende que ele precisa segurar na sua mão. Deus não solta a sua mão. Mas se você fizer uma forcinha, ele solta, só para você experimentar.
E que coisa terrível é sermos desamparados. Não sermos, nos sentirmos. Porque o Salmo 38 fala sobre o peso do pecado. O Senhor não desampara, mas o peso do pecado nos faz sentir desamparados. Porque desobedecemos a lei. Porque se nós obedecermos, se nós buscarmos, veja irmãos, você não vai conseguir obedecer todos os 10 mandamentos, todos os preceitos. Mas você tem um alvo. E você tem que buscar esse alvo na sua vida. E você tem que buscar obedecer à lei do Senhor. Não se preocupe se não conseguir. Mas siga em temor. Busque. Busque diariamente a santificação. Busque diariamente o Senhor para que Ele sonde seu coração e mostre aquilo que de fato não o agrade. E Ele vai mostrar. E Ele vai tirar isso de você. E Ele vai curar a tua chaga. E Ele vai trazer alívio à sua alma. Não significa que você não vai passar por tribulações. Talvez na tribulação você aprenda quão grande é o teu Deus. E você vai sair da tribulação glorificando esse Deus maravilhoso. Porque à medida em que você não conseguir obedecer o nosso Deus, porque o seu padrão é altíssimo, eu nem consigo colocar a mão na altura que Ele tem, e você só consegue no chão atingir, mas todo esse espaço, o Senhor te cobre de graça e misericórdia. O Senhor conhece, o Senhor te conhece, Ele sonda, Ele conhece o seu coração. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós teimamos em desobedecê-lo. Mas ainda assim, Ele está conosco. Ele nos sustenta. Ele nos abençoa. Apesar de nós. Porque Ele é Deus. E se você sentir o gozo dessa salvação, você sentir o gozo dessa comunhão preciosa com Deus, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ele é diferente, porque ele teve coragem de ser diferente. E aí você vai poder fazer a segunda parte, que Deus fala para Josué fazer. Não cesses de falar desse livro da lei. E aqui está um probleminha para muitos de nós. Não é o falar dessa lei. É simplesmente fazer o que ele diz é o seguinte. Medita nessa lei de dia e de noite. O Salmo 1 não diz que bem-aventurado é aquele homem que medita dia e de noite nessa lei? Ah, mas olha, eu de manhã eu leio lá um versículozinho, né? Guardo bem, decoro, né? E aí no dia inteiro eu fico lembrando, e aí um pouquinho antes de dormir eu dou uma olhadinha de novo. Isso é meditar? Meditar também não é ficar o dia inteiro, eu não vou trabalhar porque hoje eu vou ficar lendo a palavra de Deus, hoje eu não vou fazer nada porque eu vou ler a palavra de Deus, no escritório eu não vou fazer nada, eu bati meu cartão, mas vou sentar lá, vou ficar... Não, isso não é meditar na palavra de Deus, dia e de noite. É você pegar uma porçãozinha da palavra de Deus, uma perícope, uma ideia. O que Deus quer me ensinar através da tua palavra? O que Ele quer transformar na minha vida através dessa palavra? E aí Deus vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai aplicar aquilo que você leu ao seu coração. Talvez Ele diga, olha, nessa parte, meu filho, você está em desacordo com a vontade de Deus. Você precisa melhorar nisso. Então, toma cuidado com o que você está olhando. Toma cuidado com o que você está ouvindo. Toma cuidado com o que você está falando. Toma cuidado com o que você está assistindo. Porque isso está te contaminando. Deus não se agrada disso. E aí, transformado por essa palavra maravilhosa, porque ela é verdade,
Porque ela é capaz de discernir. Porque ela é capaz de transformar. Essa palavra é capaz de transformar. Ela é capaz de transformar a sua vida. Ela é capaz de resolver todos os conflitos da sua vida. Porque ela te aproxima de Deus. Ela é capaz de tirar todos os temores do seu coração. Porque ela te leva para Deus. Ela te conduz para essa comunhão preciosa. E aí, abençoado e transformado por essa palavra, você vai ter a coragem de falar nessa palavra. Muitos gostariam de ler o que vocês leem, mas não conseguem. O próprio pastor Daniel, ele cita, quando ele estava no hospital esperando a esposa que trabalhava, uma senhora conversando sobre a Bíblia, e ela falava tão bem da Bíblia que ele se aproximou e falou assim: que grande conhecimento a senhora tem da palavra de Deus. A senhora cita versículos, passagens. A senhora lê diariamente? Eu falei assim: não, senhor, eu não leio não. Não tenho leitura não, senhor. E como é que a senhora sabe? Ah, eu tenho uma netinha, ela já sabe ler. Aí eu falo assim: vem cá, minha filha. Ele falando da senhora: lê esse trechinho para mim. Aí ela lê. Ah, lê mais um bocadinho, para eu entender um pouquinho mais. E ela lê. Sem leitura. Aquela mulher falava da palavra de Deus. Porque Deus falava ao seu coração. Através da leitura que ela não podia ter. E que alguém lhe fazia. E nós podemos fazer essa leitura. Sabe o que é triste, irmãos? Às vezes você está na igreja e o irmão não trouxe nem a Bíblia. Às vezes ele trouxe, lê os textos que nós estamos lendo, acompanha com o pregador alguns versículos, alguma leitura junto com o pastor, responsiva, chega domingo em casa, antes do Fantástico, põe na prateleira e pode até dizer, até domingo, e ainda pode soltar se Deus quiser. Vira enfeite. Enfeite de prateleira. Ou às vezes aberto. Para Deus abençoar. Salmo 23, Salmo 91. Essa palavra vai abençoar o meu lar. E está lá. Não se deu ao trabalho de ler. Como é que você vai falar daquilo que você não leu? Que não tem conhecimento? Como é que você vai falar daquilo que não te transformou, que não transformou a sua vida? Como é que você vai transmitir paz se você não leu aquilo que te traz paz? Como é que você vai falar de alegria daquilo que não te trouxe alegria? Veja que no versículo 7 ele fala assim: tão somente ser muito corajoso. Olha a ênfase. Para alguns precisa ter muita coragem para abrir a palavra de Deus e ler. Você quer ser bem-sucedido na tua vida cristã? Eu já afirmei hoje de manhã que não existe vida secular e não existe vida eclesiástica. Nós somos a igreja de Cristo. Onde quer que nós andemos, nós somos cristãos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. O nosso culto é diário. Nós não podemos ser um na igreja e ser outro fora dela. É incompatível com uma vida cristã. E aqui, 3 maneiras de ser bem-sucedido, onde quer que nós andemos. Seja na nossa vida, na igreja, e olha, às vezes na igreja nós precisamos ter coragem também. Porque nós somos servos do Senhor, nós somos chamados para fazer a boa obra dEle. E às vezes nós não temos coragem. Não temos coragem de servir ao Senhor na própria igreja. Precisamos ter essa coragem.
Porque é o Senhor quem vai te sustentar. É o Senhor quem vai te conduzir no trabalho dele. É o Senhor quem vai tomar nas tuas mãos e vai sustentar o teu trabalho, vai te conduzir, vai alcançar pessoas, vai abençoar o irmão. A força é dele, mas você precisa ter a coragem. Talvez você tenha medo, mas eu lanço um desafio. Em nome de Jesus, não é o Herbert que está falando, não é. É um desafio em nome de Jesus. No seu quarto hoje, somente você e Deus. Abra seu coração a Ele. Busque a sua presença íntima, próxima, e derrame-se na presença dEle. Aceite o desafio de Deus nessa noite para a sua vida. Busque essa comunhão preciosa com esse Deus maravilhoso. Esse Deus que não te desampara. Esse Deus que está contigo a todo momento. Esse Deus que dá a tua força para te conduzir. Que conduz a sua vida. Às vezes nós não queremos que Deus conduza a nossa vida, é verdade. Mas ser corajoso. E peça, Senhor, conduza a minha vida. Porque eu confio na tua palavra. Eu sei que nela está a fonte da minha vida. Eu sei que ela pode transformar a minha vida, pode transformar a vida dos meus familiares, do meu filho, do meu pai, do meu neto. Porque ela é verdade. Senhor, eu confio em Ti. Toma-me nas Tuas mãos, Senhor, e conduza a minha vida para a honra e glória do Teu santo nome e em nome de Jesus.